igreja, o evangelho, a fé, ela sempre enfrentou oposição, mesmo nos dias apostólicos. Mas é considerado, na era apostólica, nos dias apostólicos, a fé estava sendo construída, os pilares desta fé estavam sendo construídos. Por isso, Paulo foi um apologista, sim. Ele defendeu a fé das heresias. Mas a igreja, os pilares da fé estavam ali sendo construídos. Então é considerado a apologia após a era apostólica. E Justino viveu entre o ano 100 e o ano 165 após Cristo. Então já foi na era pós-apostólica e ele é considerado o primeiro apologista que se levantou para defender a fé das heresias que vinham surgindo. O tema de hoje é a fé, a defesa da fé e a lei dos homens. É um assunto muito profundo, mas eu procurei simplificar. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura de um texto na Palavra de Deus. Estaremos tomando por base para a nossa palestra nesta noite. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, os versículos de 1 ao versículo 9. São Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 9. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Amém? Amém. Eu gostaria de, nesta noite, falar sobre esse tema, defesa da fé e lei dos homens, tomando por base esse texto, para que possamos compreender o que é realmente, o que é lei dos homens. O Senhor Jesus aqui, ele, sendo indagado por um grupo de fariseus, escribas nos seus dias, ele foi acusado por estes fariseus de, vamos assim dizer, como Jesus era o líder, eles não foram aos discípulos, sim a Jesus, de Jesus estar apoiando, aprovando atitudes dos seus discípulos que, segundo eles, iam de encontro aos preceitos estabelecidos que eles tinham como divinos, como mandamentos, como essenciais para a vida de uma pessoa e principalmente para que alguém pudesse ser considerado uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Eles achavam que era necessário obedecer esses preceitos. E Jesus, ao mesmo tempo, aproveita a oportunidade e lança em rosto daquele povo, daqueles líderes religiosos, o que eles realmente estavam fazendo. Quem eram os fariseus? Os fariseus
eles surgiram no período interbíblico, cerca de 150 anos antes de Cristo. Eles eram judeus, porém resolveram se reunir. A palavra fariseu significa separado. Formaram um grupo que se achava um grupo especial dentro do judaísmo, e eles achavam que desta forma ficaria mais fácil, se separando dos demais para obedecer os preceitos divinos e se apresentarem como as pessoas que temiam a Deus. Os fariseus tinham como base das suas doutrinas, dos seus preceitos, não apenas a Torá, a lei divina, mas existia, conforme eles defendiam, uma lei oral. Segundo eles, Moisés havia recebido lá no Monte Sinai, através de um anjo, essa lei, e eles obedeciam, confiavam que aqueles preceitos eram divinos, podiam estar em pé de igualdade com a lei escrita que Deus escreveu, os 10 mandamentos, e tinham também as tradições dos seus antepassados, que eles julgavam ser digno de toda a credibilidade, assim como as escrituras sagradas. E o Senhor Jesus destaca aqui nesse texto duas coisas que eu gostaria de trazer para a nossa meditação, que os fariseus faziam. Primeiro, era o hábito de lavar as mãos antes de qualquer refeição. E eles acusavam a Jesus e os seus discípulos de serem, vamos assim dizer, pecadores, porque eles achavam que quem não fizesse isso era pecador. É pecado, está pecando. Não lavou as mãos antes da refeição, está pecando. Eles não encaravam apenas como um hábito de higiene pessoal, e sim como uma norma que deveria ser obedecida, porque se não fizesse, essa pessoa não podia ser considerada uma pessoa que amava a Deus, que adorava a Deus, que iria herdar a salvação. Colocava como condição para ser salvo, como condição para ter comunhão com Deus, o lavar as mãos. Isso está evidenciado que para eles lavar as mãos não era apenas um hábito de higiene pessoal. Se você observar em Marcos, no capítulo 7, versículo 3, a Bíblia diz que eles lavavam repetidas vezes, várias vezes. Quando iam comer qualquer coisa, não era um simples lavar de mão, chegar a lavar as mãos e sentar à mesa e participar de sua refeição. Eram diversas vezes, repetidas vezes, eles faziam aquele ritual porque achavam que aquilo era certo. Desta forma estavam obedecendo a Deus, guardando os mandamentos do Senhor e tidos como santos. Aí Jesus diz que isso é preceito de homens, leis dos homens. Podemos qualificar esses preceitos que o próprio Senhor Jesus chama preceitos de homens. Estavam invalidando o mandamento divino, porque Jesus aqui jamais está defendendo que as pessoas sejam anti-higiênicas. Não, Jesus não condenava o ato de lavar as mãos antes das refeições. Jesus condenava a atitude de achar que por fazer isso as pessoas eram tidas como santas, dignas do Reino dos Céus, obtinham comunhão com Deus através dessas práticas. Se alguém não lavou a mão, está em pecado, não está em comunhão com Deus. Isso é preceito de homens que estavam realmente sendo colocadas no lugar errado, tidas como algo divino, indispensável para a comunhão de alguém com Deus. E Jesus condena.
Aí Jesus traz um outro exemplo. Um era esse, o lavar as mãos. O outro era um mandamento divino. Qual é o mandamento divino que Jesus cita aqui? A Bíblia determina: honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a face da terra. O que os fariseus fizeram? Eles criaram uma outra lei, que é chamada de Corban. E nesta lei, eles faziam o seguinte: pegava tudo o que tinha, por exemplo, o pai ou a mãe passou a ser dependente, por exemplo, a mãe ficou viúva, o pai morreu, e necessariamente os filhos teriam que cuidar desta mãe. Era a responsabilidade, em primeiro lugar, dos filhos cuidar da mãe. Está incutido no mandamento honrar pai e mãe, porque este é um mandamento com promessa. Os fariseus, eles faziam o seguinte: nos dias de Jesus, existia um preceito que eles criaram, e eles faziam o seguinte: pegavam todos os seus bens, chegavam para o sacerdote e diziam: olha, tudo isso aqui é do Senhor, para se desobrigar da responsabilidade de assistir os seus pais quando necessitava. E aí entregou ao Senhor de uma forma, vamos assim dizer, leviana, porque na verdade eles não davam, era só de boca. Chegava para o sacerdote, eu vou parafrasear: excelentíssimo senhor sacerdote, sei lá como ele chamava, eu vim aqui para depositar aos pés do Senhor tudo que eu tenho. Só de boca, só na teoria, simplesmente para se verem livres das suas responsabilidades para com os necessitados, e principalmente pai e mãe, a quem a Bíblia manda honrar. Aí Jesus diz, é isso que diz. Às vezes, queridos, algumas traduções, o texto não fica bem claro. Esse versículo aqui, versículo 5, versículo 4 e 5 diz assim: porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis que quem disser ao pai ou à mãe: é oferta do Senhor, o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar seu pai ou sua mãe. Aí quando o pai ou a mãe precisava, ele dizia: ó, meu pai, minha mãe, eu já entreguei tudo que eu tenho ao Senhor, o que eu tinha eu dei para o Senhor, e aí se deu para o Senhor, não é mais dele, então eu não tenho nada para lhe dar. Era assim que eles faziam. Aí Jesus disse: olha, vós invalidais o mandamento de Deus com a vossa tradição, que é preceito de homens. Esta era a prática dos fariseus. Alguém que se dizia santo, acima da crítica, alguém que se dizia especial, mas olha as atitudes. Olha como era que eles agiam. Por isso que Jesus dizia: vocês dão o dízimo até das hortaliças, tenham um cuidado extremo em limpar o copo, o prato, lavar as mãos, mas despreza a essência da lei, que é o amor. Na hora de praticar o amor, na prática da misericórdia, eles estavam totalmente distantes, não queriam conta, inventavam leis como esta para se verem livres da responsabilidade de ajudar o seu próximo, de cumprir a lei de Cristo, invalidando o mandamento divino com suas práticas que eram preceitos de homem.